Notícia ao vivo agora aqui no Cidade. O corpo de um homem encontrado no bairro Canaã, aqui em Uberlândia. Vítima tinha sinais de violência. A gente vai falar com a Carolina Barros ao vivo. Ela está posicionada, preparada para trazer as informações. Ela foi no local, inclusive, hoje à tarde, e levantou muitas informações sobre esse caso aqui na nossa cidade de Uberlândia. É mais uma morte de violência, né, Carol? Mais uma morte violenta, mais um caso que choca e que deixa uma família entristecida, enlutada e com um vazio que nada preenche, né, Lúcio? Que é a falta de uma pessoa. A vítima que foi assassinada hoje aqui em Uberlândia, ou pelo menos a descoberta foi hoje pela manhã, tinha 45 anos. Era um homem que morava na rua Safir, no bairro Jardim Canaã, aqui na nossa cidade. A gente foi até lá para conversar com vizinhos, para tentar entender o que aconteceu, porque inclusive tinha informações de que tanto a filha da vítima quanto polícia militar haviam sido acionadas por moradores, indicando que o morador daquela residência, de que o vizinho deles estava desaparecido desde o último domingo. Então vamos contar desde o começo. Quando a gente chegou lá no local, conversando com alguns vizinhos, eles disseram o seguinte: o morador de 45 anos de uma residência, inclusive ele morava sozinho na casa dos fundos, no imóvel dos fundos, ele foi visto pela última vez ali do lado de fora da casa, na rua Safir, no domingo. Inclusive ele estava acompanhado, tinha um amigo com ele e esse amigo seria uma pessoa que estava sendo vista várias vezes, já há alguns meses ali no local, como se ele estivesse morando também junto lá, ou seja, ele estava frequentando bastante a residência da vítima e eles foram vistos juntos. Tem inclusive imagens de uma câmera de segurança no último domingo que mostra a movimentação quando o morador sai com o cachorrinho e também esse amigo. Parece que eles estariam tendo uma conversa mais acalorada, possivelmente uma discussão. A imagem da câmera de segurança não tem áudio, portanto a gente não consegue entender o que estava sendo dito ali, mas a princípio, de acordo com os vizinhos, poderia ser uma discussão, já que era uma situação, uma cena um pouco comum nos últimos tempos, de acordo com esses moradores. O fato é que no último domingo ele foi visto, né, como foi mostrado nessa imagem aí da câmera de segurança. Na segunda ele já não foi visto mais, nem na terça, nem hoje, e os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro. Alguém tentou ver por cima do muro o que estava acontecendo, tinha também uma fresta no portão que dava para ver o corredor da residência e eles viram que tinha moscas também lá. E como essa pessoa estava desaparecida já desde o domingo, não dava as caras, eles chamaram a filha dele. Imagine que terror para essa jovem, imagine que cena difícil para ser essa jovem que encontra o pai morto dentro de casa, sozinho, com sinais de espancamento, ou seja, uma crueldade muito grande que foi feita com ele. Então, de acordo com as evidências coletadas no local, com o que se pôde ver ali de imagens, a polícia constatou que é uma morte violenta e que inclusive pode ter havido luta entre a vítima e seu agressor. Ainda não se sabe, de fato, né, oficialmente, quem é esse agressor, mas a última pessoa que foi vista com a vítima foi esse amigo que estava meio que morando junto com ele nesses últimos tempos. E um detalhe muito importante, viu? Quando a polícia chegou no local, teve que inclusive cerrar o cadeado para entrar na residência. A residência estava trancada com cadeado. Ficou identificado que, apesar de o morador estar meio que desaparecido desde o último domingo, a morte foi mais recente. Então ele pode ter sido espancado talvez no domingo e a morte aconteceu um pouco depois, ou seja, essa vítima pode ter ficado ainda sofrendo sozinha dentro de casa, não conseguiu ligar para ninguém e é uma coisa muito suspeita também, porque o celular dessa vítima já não estava com ela mais. Inclusive a gente vai trazer mais detalhes depois, porque a primeira coisa que a filha nos contou é que assim que soube dessa situação toda, a primeira situação foi ligar para o pai. A primeira atitude que ela tomou foi ligar para o pai, mas quem atendeu não foi ele. Foi uma outra pessoa que disse ter comprado esse celular e não foi nas mãos da própria vítima, comprou de outra pessoa. Nós vamos conversar com a filha da vítima já já.
Primeiro eu quero trazer para vocês os relatos de um dos vizinhos. É claro que ele preferiu não se identificar nesse primeiro momento, ele teme pela própria segurança, afinal de contas tem imagens mostrando uma pessoa que ainda não pode ser relacionada como principal suspeito, apenas a gente está dizendo que ele foi a última pessoa a ser vista lá no local. Então a gente vai acompanhar primeiro a fala de um morador, de um vizinho próximo ali da residência da vítima, contando o que ele soube, o que aconteceu, como é que foi essa movimentação. Vamos acompanhar. Aí a gente não via ele e tal, e o portão trancado. Aí nós sentimos de chamar a filha dele para vir olhar o que está acontecendo. Aí ela pediu para chamar a autoridade também, né? Aí chamou, abriu o portão, cerrou o cadeado ali. Chegou lá e ele está praticamente morto, né? Ele veio, vamos dizer que ele não morreu domingo, domingo não, veio acabar de falecer hoje pela madrugada, uma comparação, né? Tudo indicava que seria nessa data de hoje. Mas já estava sem vida, né? E chamou a polícia e tal, fez a ocorrência. E eles ficaram aqui até mais de uma hora e meia, para poder resumir a situação, né? Bom, ainda de acordo com esse morador, ele que ficou ali acompanhando, né, toda a situação, a polícia militar esteve no local, chamando, inclusive acionando a perícia da Polícia Civil para coletar mais dados, mais evidências, fazer todo o registro ali daquele cenário que a princípio é sim de um crime, já que a vítima aparentemente tinha cortes na cabeça, no rosto, o espancamento teria sido mais ali na região da cabeça e que infelizmente terminou com a morte desse homem de 45 anos. Então vamos acompanhar mais um pedacinho do relato desse morador. Porque tinha, tipo assim, pancadas, né, no rosto e tal. A polícia falou que estava ofensa de espancamento. É isso. Então, a princípio, a polícia confirmou tratar-se de um assassinato, de uma morte violenta. E os trabalhos continuam. A gente até tentou contato com a polícia, aguardamos um posicionamento. É claro que a polícia agora está em diligências para tentar encontrar o principal suspeito, elucidar esses fatos. Tem câmeras de segurança ali na vizinhança que são posicionadas um pouquinho distante da casa, só mostram essa movimentação ali mesmo do momento em que o morador sai com o cachorrinho para dar uma voltinha ali na frente da residência, na rua Safira, e depois quando ele vai entrar para a residência já some, né, do campo de visão. Então as câmeras não registraram o crime em si, não registraram a morte em si, mas imagine o que essa vítima passou sem poder sequer pedir socorro. Porque a princípio pode ser que ele tenha sido espancado no domingo, mas não tenha falecido no domingo. Ele não conseguiu nem pedir socorro, ele não conseguiu pedir ajuda para vizinhos, para a própria filha, ele que tem filha morando aqui em Uberlândia e ela que tinha contato com o pai com certa constância. É lógico que a gente vai inclusive falar com ela nesse momento, viu, Lúcio? Porque é uma situação que chama muita atenção. A gente está aqui, na porta do Instituto Médico Legal, que é para onde a vítima já foi trazida justamente para passar por todos os exames necessários para que sejam coletadas as evidências de um crime registrado. E nesse momento é muito difícil a gente conversar com a vítima, mas ela topou, com a filha da vítima, mas ela topou falar conosco, justamente porque ela é a principal interessada em saber tudo o que aconteceu com o pai dela. É mais um crime e que não pode ficar impune. Então nós vamos entender até como é que foi a chegada dela lá no bairro Canaã. A gente vai falar com ela aqui sem identificação também a princípio. E boa noite para você, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Sinto muito pela sua perda, é muito difícil esse momento para você, então obrigada por falar conosco. Queria que você nos contasse como é que você ficou sabendo, como é que você chegou lá no local. A última vez que eu falei com meu pai foi no sábado. E aí, ontem, na terça-feira, o vizinho me ligou, um dos vizinhos me ligaram, informando que ele não estava aparecendo lá mais, né? E aí eu fui, a primeira reação foi ligar para o número dele, e quando eu liguei, uma outra pessoa atendeu e me falou que tinha comprado esse telefone de um que se chama Vulgo Gordinho. Aí ele me passou a descrição dessa pessoa, falou que ele era baixinho, gordinho, na bicicleta prata, e falou que foi ele que vendeu. Aí eu já fiquei, então não foi o meu pai que vendeu esse telefone, né? E aí, aguardando, né? Aí eu liguei na polícia, liguei no 90,
Expliquei para a atendente essa situação e ela me falou que ela não poderia me ajudar pelo 190, que ela poderia me orientar, que eu teria que ir na casa dele, falar com os amigos dele, fazer toda uma, ela até citou, investigação, para depois eu poder fazer um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Eu até falei, moça, eu não conheço nenhum amigo do meu pai. Eu não conheço, eu não sei. Ela falou, não, você tem que fazer dessa forma ou procurar uma delegacia, só que eles também vão te questionar sobre isso. Tudo bem. Aguardei, né? Falei assim, tá, eu vou, isso ontem. Falei, eu vou amanhã cedo, né? Já vou na delegacia, já vou lá na casa dele. Aí hoje eu tava no meu horário de serviço e o vizinho passou o meu contato para um dos colegas do meu pai, próximos, né? Esse colega me ligou e falou assim, Nicole, seu pai, ele anda com a gente, ele sempre tá com a gente e ele não tá aparecendo nem pra falar com a gente, ele não tá andando com a gente. Aí eu falei, alguma coisa tá errada, né? E aí eu fui lá no Canaã e aí eu até passei ali em frente ao Supermax, porque eu achei que ia ter aqueles carros móveis de polícia, né? Pra eles descerem comigo até a casa, porque eu estava com medo, né? Porque nessa ligação me falaram que esse gordinho, né? Ele era muito perigoso, que inclusive matou uma pessoa, ficou preso só 10 dias e foi solto. E aí tudo bem, desci lá, aí esse colega dele que me ligou, ele falou assim, a hora que você chegar lá, você me liga. Eu liguei pra ele, porque lá tava com cadeado, falei assim, você vem aqui, você me ajuda a arrombar esse portão? Ele desceu lá, ele me ajudou a arrombar o portão, e aí chegou lá outras pessoas, aí eles arrombaram o portão e falaram, você quer entrar? Eu falei que não, que eu não queria entrar lá dentro, né? Aí eu pedi pra eles ir na frente. Eles foi e o quarto do meu pai não tinha luz. Então tava tudo escuro. Eles falou, peraí, que a gente vai ligar a luz aqui do quarto. Aí do quarto não, da lanterna. Eles ligaram a luz, aí eles estão falando pra mim assim, ele tá aqui. Ele tá aqui. E aí eu não quis ver, eu não consegui ver, não. E aí eu já saí lá de fora, fiquei assim desconcertada, né, desorientada. Os vizinhos lá me ajudaram bastante. E depois chamei a polícia, né, e foi isso que aconteceu. Você não esperava isso de jeito nenhum, né? Chegar lá e ver, identificar uma situação dessa, inclusive a polícia confirmou para você que se tratava de um crime? Sim, eles me falaram que tinha sinais de luta, de muita violência e que era um crime, sim. Você ainda não viu seu pai? Não. Eu não consegui ver ele, não. Eu não tô com coragem de ver ele. Mas eles falaram para você algum detalhe que simbolizava, que significava que ele teve uma morte violenta? Sim. Eles falaram que que tinha muito sinal de violência e que foi um assassinato mesmo. Você não teve contato com ele durante essa semana, né? Qual foi o seu último contato com ele? Foi no sábado, foi a última vez que eu falei com ele, mas assim, era corriqueira, a gente ficava 2, 3 dias sem se falar, era normal mesmo. Então eu nem preocupei, eu só preocupei quando os vizinhos começaram a me ligar. Como é que ele estava quando você falou com ele? Ele estava bem, ele estava normal. Tava tudo bem com ele. Como é que era a vida dele? Ele estava trabalhando, estava mais em casa mesmo? Não, ele estava mais em casa mesmo. E aí agora a polícia vai coletar mais informações, né? Mas tem alguma evidência, tem alguma pista? Porque os vizinhos citaram, por exemplo, um homem que estaria frequentando muito a casa dele, meio que até morando lá nesses últimos tempos? Sim, é esse mesmo que chamam de gordinho, é ele mesmo. Ele frequentava muito a casa dele, inclusive já espancou meu pai outras vezes. Já espancou ele outras vezes. De uma vez ele me ligar com a cara gigantesca, enorme, roxa. E aí falar que caiu da escada, que não sei o quê. Só que outras pessoas lá da vizinhança me falaram, não, Nicole, não, isso aí ele foi espancado. Ele tem medo desse cara, porque esse cara espancou ele, dormiu dentro da casa dele depois de espancar ele. Isso tudo por quê? Porque o portão lá ficava aberto. E aí os vizinhos lá para ajudar falou, ô, Denis, vamos colocar um cadeado aí no portão, né? E é isso ele fez, só que o cara chegou lá, viu o cadeado, ficou louco, entrou na casa, espancou ele e ele sem coragem
sem coragem de se desvincular dessa pessoa, porque ele tinha muito medo, porque, igual eu comentei, essa pessoa tinha fama de ser muito violenta, já tinha um histórico de assassino. Seu pai não chegou a denunciá-lo? Nunca denunciou, ele negava, ele com a cara toda roxa, o dia que ele me ligou, ele insistindo que ele tinha caído da escada. Visivelmente não era uma queda de escada. O pedido aqui é por justiça. Sim, é por justiça, até porque meu pai era o amor da minha vida, gente. Por que vocês fizeram isso com ele? Tipo assim, se era dinheiro, por favor, vocês não podem fazer isso com a família das pessoas, não. Tá? Não, tem que ter justiça. Como é que esse cara já matou uma pessoa e foi solto em 10 dias? 10 dias! E sai por aí ameaçando pessoas. Igual eu falei, ele espancou meu pai na casa dele antes. Ele espancou meu pai e não aconteceu nada. Meu pai com medo de denunciar ele. Tá aí, gente, olha só. A gente vai até respeitar esse momento aqui da filha da vítima, a vítima que tinha apenas 45 anos, ela ainda muito jovem, vivendo essa situação terrível demais, que ninguém merece passar por isso. É uma situação que a própria polícia agora precisa dar seguimento, a própria polícia civil que já está no caso, porque a perícia da polícia civil esteve no local coletando as evidências, então haverá uma investigação acerca desse caso para identificar quem é o assassino, quem é esse suspeito que estava lá na casa, quem vendeu o celular da vítima, porque já é fato que a única coisa que desapareceu na casa é o celular. Então é uma situação de um crime violento, de um assassinato registrado na cidade de Uberlândia, de uma família enlutada, de uma filha que está de mãos atadas, sem saber agora o que fazer, com o pai aqui, ó, no Instituto Médico Legal. E agora ela tendo que tomar todas as providências sem ter coragem de sequer ver o pai dela pela última vez, porque é uma situação terrível demais para uma filha, né? A gente lamenta muito ter que contar um caso desse, Lúcio, pessoal de casa, mas é o que ela disse, é um clamor por justiça nesse momento, é um grito por justiça dessa família, hoje, dessa jovem que está aqui, ó, sozinha, né? Sem outros familiares, tem colegas dela aqui com ela, mas sozinha sem o pai. Essa é uma solidão, é um vazio que nada preenche, Lúcio. Tá certo, Carol. Obrigado aí pelas suas informações, pela sua sensibilidade. Gente, imagine a situação. A Carol está lá com a filha da vítima que está morta no ML. O que essa moça está fazendo lá? A retirada do corpo. Imagina a situação. Para a nossa repórter saber lidar também e por essa moça ter conversado conosco. A gente só lamenta a família, mas temos que fazer algumas ponderações importantes aqui. Por exemplo, a filha da vítima citou uma alcunha que nós não vamos reproduzir aqui, na palavra dela, ela estava ali dizendo que tem uma pessoa que pode ser aí estar envolvida com esta morte, e também contou pra gente que o celular deste homem que morreu ali foi levado. Então, aí já configura um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Isso, na tipificação do Código Penal, pode dar de 20 a 30 anos de cadeia. Mas se for essa pessoa que a filha da vítima contou ao Cidade que já teria matado uma pessoa e ficou apenas 10 dias na cadeia. Como assim, minha gente? Tinha que estar na cadeia. Se tivesse, esse homem estaria vivo. Então nós temos essas imagens que a nossa repórter, a Carol Barros, conseguiu hoje à tarde, mostrando para você essas imagens. São os últimos momentos que este senhor, a vítima, foi vista. Esse homem foi visto com vida, ali na região do bairro onde ele morava. Então tá ali, depois a polícia chegou e, é claro, toda a ocorrência desencadeou com a chegada da Polícia Civil também para fazer as investigações. Agora, se este homem que ela citou está ou não foragido, a gente também não sabe. Se ele não tiver, for uma pessoa de bem, vai comparecer à polícia. Se não, vai continuar foragido e quem sabe ele tenha sim culpa no cartório. Mas volto aqui, foi essa moça, a filha da vítima, quem deu o nome aqui.